Olá, que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos um material de estudo fascinante sobre uma passagem do livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. E a nossa missão aqui é desvendar a jornada de um homem chamado para uma tarefa quase impossível, sabe? O peso emocional da missão, E que peso, né? a responsabilidade de vida ou morte que ele carregava e as formas surpreendentes e até contraditórias como a sua mensagem foi entregue. É uma história que, assim, à primeira vista parece muito distante de um profeta antigo, mas na verdade ela toca em pontos muito humanos, muito atuais. Tipo, como lidar com uma verdade difícil? Qual o peso da nossa voz ou do nosso silêncio? Exato. Não é uma história simples de Deus mandou, ele obedeceu. É cheia de emoção, de estratégia e de um senso de dever que é quase palpável. Exato. Vamos mergulhar nisso. A cena começa com Ezequiel no meio dos exilados, perto de um rio na Babilônia, o rio Quebar. Ele acabou de ter uma experiência que, nossa, viraria um mundo de qualquer pessoa de cabeça para baixo. Totalmente. Ele foi, como o texto descreve, transportado em espírito. Imaginam a cena. Ele não está fisicamente viajando, mas a consciência dele é levada. E o que ele vê? Não é uma paisagem bonita, é uma nuvem de tempestade violenta vindo do norte, pulsando com relâmpagos, brilhando com uma luz âmbar. Quase como metal incandescente. Isso. As fontes que a gente analisou deixam claro que isso não era só o clima. Era um símbolo vivo, aterrorizante de um exército invasor marchando no horizonte. É uma visão, assim, de tirar o fôlego e, ao mesmo tempo, de gelar a espinha. Ele está vendo o futuro, o juízo de Deus tomando forma de uma tempestade. É a história sendo revelada para ele, não em palavras, mas numa imagem poderosa e assustadora. Uhum. E essa visão culmina no que a Bíblia chama de a glória do Senhor. Uma presença tão avassaladora que ele cai com o rosto em terra. E é aqui que a coisa fica realmente intrigante. Depois de uma experiência dessa, sabe? De estar na presença do divino, a gente esperaria que ele voltasse, sei lá, iluminado, em paz. Eufórico, talvez? Exato, eufórico. Mas o relato é o oposto. Ele diz que voltou amargurado, com o espírito pesado. Ele estava, e a expressão é forte, indignado e de coração partido pela teimosia do povo dele. Isso parece uma contradição. A amargura dele era com Deus, por ter recebido uma missão tão difícil? Essa é uma leitura natural. Mas o que as fontes sugerem é algo mais profundo. A amargura não era para cima, contra Deus, mas para fora. Era o peso esmagador da empatia. Empatia. Isso. Ele sentiu, na própria pele, a dor da mensagem que precisava entregar. Ele viu a glória de Deus e, logo em seguida, viu a realidade de um povo que estava de costas para essa glória. O choque entre essas duas realidades o deixou em pedaços, entende? Entendo. É o mesmo sentimento que a gente vê em Jesus mais tarde, chorando por Jerusalém. Não é raiva, é uma dor profunda por aqueles que ele sabe que estão caminhando para a destruição. Entendi. Então não é a missão que o amargura, mas o amor pelo povo que receberá a mensagem. A dor é um reflexo da compaixão dele. Nossa, isso muda tudo. E o que acontece em seguida é ainda mais curioso. Ele não recebe a ordem de sair correndo e pregar. Não mesmo. Em vez disso, ele tem que ficar quieto por 7 dias. Exato. E esses 7 dias não são férias para ele se acalmar. É um período de incubação. Incubação. Gostei disso. E o que é fascinante aqui é a psicologia por trás disso. Uma mensagem tão intensa, uma experiência tão transformadora, não pode ser comunicada de forma imediata. Precisa ser digerida, absorvida. A ideia era que a visão da glória divina se assentasse no coração dele, que a mensagem deixasse de ser uma informação externa e se tornasse parte de quem ele era. Certo. Só então ele poderia falar com integridade. Certo. É a diferença entre decorar uma fala e realmente entender o peso de cada palavra antes de dizê-la. Ele precisava que a mensagem se tornasse dele, não apenas de Deus.
Um tempo para que o mensageiro e a mensagem... se tornassem uma coisa só. Exatamente. Precisamente. Falar sobre algo tão profundo de forma apressada seria banalizar a experiência. Esses 7 dias de silêncio garantiram que, quando ele finalmente falasse, sua voz carregasse todo o peso da visão que ele teve. E depois dessa semana de silêncio e processamento, a gente imagina que a próxima instrução seria algo como: ok, agora vai e fale. Mas o que Deus faz é muito mais específico e dá um peso quase aterrorizante à missão. Muito. Ele dá a Ezequiel um novo cargo, o de atalaia da cidade. O termo atalaia ou vigia era instantaneamente reconhecido naquela cultura. Era o soldado que ficava no ponto mais alto da muralha da cidade. A vida de todo mundo dependia dele. A vida de todo mundo dependia da sua atenção. Se ele visse um exército se aproximando e não tocasse a trombeta, a cidade inteira poderia ser destruída. A responsabilidade era absoluta. E essa imagem que Deus usa para definir o papel de Ezequiel. E o texto que estamos analisando desdobra essa responsabilidade em cenários, quase como um manual de instruções, com consequências muito claras. São 4 situações: avisar uma pessoa má que está no caminho errado e avisar uma pessoa boa que está começando a se desviar. E em cada um desses casos tem a escolha do atalaia falar ou se calar e a escolha de quem ouve, ouvir ou ignorar. É um sistema de responsabilidade compartilhada, mas com um peso enorme sobre o mensageiro. O estudo detalha bem essas variáveis. O que choca é que o destino de ambos, mensageiro e ouvinte, está interligado. É isso que me pegou. Se o atalaia avisa um homem mau e ele não ouve, o homem morre por sua própria escolha. Mas o atalaia, ele salvou a si mesmo. Ele cumpriu seu dever. Mas a parte que realmente me pegou foi a outra ponta. Se o atalaia não avisa, por medo, por preguiça, por qualquer motivo, e o homem mau morre no seu pecado, Acontece o quê? Deus diz que vai cobrar o sangue daquela pessoa das mãos do atalaia. Nossa, A omissão do vigia o torna cúmplice. A responsabilidade é intransferível. é um conceito radical. Se a gente conectar isso com o quadro geral, vemos que não há meio termo. Nesse contexto, o silêncio não é ouro, é cumplicidade. Boa. A missão profética não é sobre ser popular ou agradar as pessoas. É uma questão de vida ou morte, e a responsabilidade do mensageiro é total. Isso nos faz pensar sobre o peso que o conhecimento de um perigo impõe sobre nós, né? Exatamente. Essa ideia ecoa em outros lugares. As fontes citam o exemplo do apóstolo Paulo, séculos depois, que diz aos líderes de Éfeso: meu testemunho é que estou limpo do sangue de todos. E por quê? Porque ele não deixou de anunciar a mensagem completa. Ele agiu como um atalaia fiel. Fica claro que esse princípio de responsabilidade é uma linha mestra. Sem dúvida. A regra parece clara. Viu o perigo, soe o alarme. Falar é um dever. Calar-se é falhar mortalmente. E é exatamente quando a gente acha que entendeu a lógica que a história dá uma virada que parece totalmente lógica. Logo depois de estabelecer essa regra de fale ou arque com as consequências, Ezequiel tem outra visão da glória de Deus, cai por terra novamente e ouve uma ordem que vira tudo de ponta cabeça. Vá, tranque-se em sua casa, eu farei sua língua grudar no céu da boca e você ficará mudo. É um paradoxo desconcertante. Completamente. Depois de toda essa ênfase em falar, em ser o atalaia... Em ter a responsabilidade de vida ou morte. Exato. A ordem é o silêncio. Parece uma contradição total. Qual o sentido de nomear um vigia para depois amarrá-lo e amordaçá-lo? Como a mensagem vai ser entregue se o mensageiro está mudo? Isso levanta uma questão fundamental sobre a natureza da comunicação divina. E é talvez o ponto mais surpreendente da nossa análise. O silêncio de Ezequiel não era uma falha, não era uma punição, nem o fim da sua missão. Não. Não. Era o próximo estágio dela. O silêncio era em si a mensagem. Como assim? É tipo um protesto silencioso, onde a ausência de palavras grita mais alto que um discurso. Exatamente essa ideia. Era um ato performático, um sermão vivido. O texto diz que ele deveria ficar mudo diante de um povo rebelde.
Imagina o impacto. O profeta que era a voz de Deus para a nação, de repente se cala. Nossa, A fonte de avisos, de exortações, de esperança, seca. Depois da destruição de Jerusalém, que ele havia previsto, a ausência da palavra dele seria mais eloquente do que qualquer sermão de "eu avisei". O silêncio dele gritaria: o tempo dos avisos acabou. Agora é o tempo das consequências. A palavra se retirou. uau! Então o método de entrega mudou radicalmente, de trompeta para o silêncio absoluto. E isso nos traz a um dos pontos centrais de toda essa análise. A estratégia divina é contextual, não é dogmática. O nosso material de estudo faz um contraste brilhante com Jeremias, um profeta que viveu na mesma época. Certo. Enquanto Ezequiel era ordenado a se trancar em casa em silêncio, Jeremias era enviado para as praças públicas, para os portões do templo, para gritar a mensagem. 2 profetas, mesma época, mesma mensagem de juízo, em métodos totalmente opostos. Exatamente. E a grande lição aqui é que não existe um manual de instruções para o serviço a Deus que funcione para todos, em todo lugar. O ato mais espiritual não é sempre falar mais alto. Às vezes, é um silêncio radical e obediente. Direção do Espírito que, como a Bíblia diz, sopra onde quer. Às vezes, o plano de ação exige uma mudança de 180 graus. Então, o que tudo isso significa? Ao analisar essa jornada de Ezequiel, a gente passou por um turbilhão. Começamos com o fardo emocional de uma missão divina, a amargura que nascia da compaixão. Isso. Vimos a responsabilidade assustadora de ser um atalaia, onde falar é um dever de vida ou morte, e terminamos com o poder inesperado do silêncio, não como um vazio, mas como uma mensagem potente e deliberada. E essa trajetória nos deixa com uma reflexão inevitável. Vimos que tanto a palavra quanto o silêncio podem ser ferramentas divinas, mensagens profundas, intencionais, dependendo do contexto. Isso nos leva a uma pergunta para os dias de hoje. Em um mundo saturado de ruído, de opiniões, de discursos incessantes em todas as plataformas, como podemos discernir? É a grande questão. Como saber quando a atitude mais necessária e poderosa é a do atalaia, que soa a trombeta com clareza e coragem, e quando é a de Ezequiel, que se retira em um silêncio ponderado e significativo, deixando que a própria ausência comunique o que as palavras já não conseguem? Uma pergunta que ecoa profundamente hoje. Saber quando falar é uma virtude, mas talvez a sabedoria de quando e como se calar intencionalmente seja ainda mais rara e necessária. Com essa reflexão, encerramos nossa análise. Deus abençoe todos os ouvintes.